Bom dia, Dazaev. Me perdoe se eu estiver falando o seu nome de forma equivocada, ok? Enfim, a sua pergunta foi sobre a existência ou não de um local oficial, de uma fonte oficial onde se possa pegar essas informações dos códigos sagrados e também de um material, né, uma apostila. Primeiro importante e muito importante que as pessoas entendam o seguinte: códigos sagrados de Agesta não tem nada de absolutamente mágico, nem fantasioso, nem esotérico. Não existe isso em nenhuma ferramenta holística, tá? As pessoas têm o hábito de procurar sempre o lado mágico, como se a recitação de um código, de uma sequência, fosse resolver de forma mágica, num passe de mágica, um determinado problema. Não é assim que funciona. Por trás de cada um destes códigos, existe sim uma ciência, né? Uma ciência que tem como base os princípios da física quântica e da mecânica quântica. Mas, infelizmente, ninguém tem o interesse de conhecer isso aí. Para que eu vou querer conhecer de física quântica se para mim é mais fácil apenas saber que basta falar 45 vezes? Eu não preciso nem saber por que 45 vezes, né? E como você vai encontrar em muitos locais, porque esse é o número da manifestação. É muito bonitinho falar isso, mas isso não resolve de forma científica como que o processo funciona. Porém, é necessário que se entenda, que se tenha uma visão macro de todo o contexto que envolve os códigos sagrados. E esse contexto macro, ele faz a união de vários pontos. O primeiro ponto é o próprio canalizador, que é o Sr. José Gabriel Uribe. O Sr. José Gabriel Uribe, ele é um católico, ele pertence à religião católica, certo? Agora, isso significa, então, que os códigos sagrados são da religião católica? Então, como eu sou adventista, eu não vou usar? Não tem nada a ver. Os códigos sagrados não pertencem à religião e nem a credo nenhum. Aí vem uma pessoa e vai falar o seguinte: mas eu sei que tem um código sagrado para Maria, mãe de Jesus, tem um código sagrado para aparição de Maria, Maria Aparecida, não sei o que, Maria da Conceição, Arcanjo Gabriel, Arcanjo Rafael. Porém, não significa que os códigos sagrados pertencem à religião católica ou a qualquer religião. Não é assim que funciona. Veja bem, esse é o segundo ponto, né? Mas vamos conhecer um pouco mais de quem é a pessoa que recebe a canalização. O José Gabriel Uribe, ele é colombiano, desde pequeno, católico, de famílias católicas, certo? Frequentador, assim, assidíssimo da religião. Frequenta missas, participa dos grupos da igreja, né, dos movimentos católicos, enfim, ele é católico, certo? Ele tem aversão, esse é um ponto, ele tem aversão à tecnologia, ele não usa tecnologia, no sentido de mídias sociais, essas coisas. Então, assim, ele tem um perfil oficial no Facebook? Não, ponto final. Ele tem um perfil oficial no Twitter? Não. Ponto final. Ele tem um perfil oficial em alguma mídia de rede social? Não. Ponto final. Ele não tem. Ele não usa. Ok. Se ele não tem, como é que funciona então? Bem, ele é católico, certo? Então, ele vive dentro de um contexto que está imerso num paradigma e com crenças da qual ele faz parte, que estão diretamente relacionadas com a Igreja Católica, com a religião católica, com o catolicismo em si. Isso faz com que uma gama de mitologia e de simbologia advindas da própria religião católica faça parte da vida do Sr. José Gabriel Uribe, que é conhecido por Agesta apenas de forma espiritual. Esse é um ponto. Então isso influencia na forma como ele passa a informação que ele recebe? Sim, influencia diretamente. Mas não impede que qualquer pessoa utilize qualquer um dos códigos. Eu posso ser o ateu número 1 no universo e não acreditar em absolutamente nada de religião nenhuma. E até mesmo posso não acreditar em Deus, como eu já tive comprovação de algumas pessoas. Isso não significa que um código sagrado não vai funcionar para mim.
a decisão de utilizar ou não está baseada no livre-arbítrio de cada um. Se uma pessoa acredita que um código sagrado, por ele falar, por exemplo, por ele ter uma sequência que é de Mãe Maria, se ele tem uma sequência de Jesus, ou ele tem uma sequência de um anjo, e ele tem um cunho, de certa forma, que tende ao catolicismo, então por isso eu não vou usar, é uma decisão da própria pessoa. Mas isso não significa que, se essa pessoa mudar de ideia e resolver usar, que o código não vai funcionar. Ele vai funcionar sim, porque existe uma coisa por trás, que, como eu já falei no início, que as pessoas não têm o hábito de entender, nem querem entender, que é a ciência que está por trás. Exemplo bem simples. Todos nós aqui temos celular. Tanto é que estamos utilizando um celular para ouvir essa gravação que eu acabei de fazer. Se a gente pegar o celular, cada um de nós pegar o seu celular e tentar fazer uma ligação agora, ligação normal, tá? Não precisa ser pela internet. Uma ligação normal, telefônica, via celular, para um amigo, o que a gente precisa fazer? A gente precisa ter o número dessa pessoa, discar, aguardar o sinal de chamada, a pessoa do outro lado vai atender, pode ser quem a gente já queira falar ou não, mas enfim, a conexão vai se estabelecer. Agora eu pergunto, nós que fizemos essa ligação, cada um de vocês que está me ouvindo e fez essa ligação, precisa fazer parte da Igreja Católica para que o seu celular funcione? Ok, boa resposta. Algum de vocês precisa sequer fazer parte de qualquer uma religião pré-existente, existente ou que já tenha desaparecido da face da Terra para que o celular funcione? Pois é, não precisa. Vocês precisam ter fé que a ligação vai ser feita? Não. Vocês simplesmente pegam uma tecnologia, utilizam com a certeza científica, veja bem, isso funciona de forma subconsciente, com a certeza científica de que aquilo vai funcionar. E funciona. Por trás de um código sagrado, a tecnologia é a mesma. A mesma. É física quântica e mecânica quântica pura e simplesmente. Nós nunca nos deparamos com a dúvida ou o questionamento de que como é que funciona um aparelho de celular. A gente não está nem aí para isso. Eu não quero nem saber como é que essa porcaria funciona. Eu só sei que eu vou discar e vai tocar do outro lado, alguém vai atender e eu vou falar. É assim o pensamento humano. Nós não temos o hábito de procurar informações mais profundas sobre aquilo que estamos utilizando. Quer ver um outro exemplo muito simples? Você chega na sua residência, está escuro, e você sabe por intuição, porque você mora ali, então está bem escuro, tá? Você não consegue ver nada, mas você sabe que onde é que fica o interruptor. Você vai lá com a mãozinha e liga e acende a luz. Algum de vocês já parou para pensar o que é que aconteceu ali? Alguns vão falar, eletricidade e tal. Bem, princípios da mecânica quântica estão envolvidos no ato de ir lá, apertar um botãozinho, interruptor, e fazer com que a luz acenda. Isso faz alguma diferença na vida de vocês? Ter esse conhecimento faz alguma diferença? Nunca fez. E de forma alguma vai fazer daqui para frente. Mas, quando nós estamos falando de ferramentas de cura, ferramentas de desenvolvimento, ferramentas que utilizam o lado que nós entendemos como espiritual, mas que na prática a física quântica e a mecânica quântica utilizam também e comprovam, a gente não procura essas informações. E aí a gente fica propenso a se acometer no erro de que o código sagrado que o agesta recebe, como ele é católico, significa que os códigos são católicos. E eu sou uma evangélica fiel e não vou mais utilizar. É um erro. Mas isso faz parte do livre-arbítrio. Qualquer um pode decidir se vai ou não utilizar. Agora vamos voltar à pergunta. Não existe, então, já sabem que não existe nada oficial em rede social que seja do senhor José Gabriel Uribe. Existem, sim, muitas e muitas e muitas pessoas, principalmente no Brasil e, infelizmente, principalmente no Brasil, que criam perfis como Agesta, criam perfis como José Gabriel Agesta, como Códigos Sagrados, etc, 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 Facebook, Twitter, WhatsApp. É errado isso? Não, não é errado.
é uma informação que deve ser passada de forma gratuita. Foi originalmente passada, tomado conhecimento de forma gratuita e, portanto, deve sim ser repassada de forma gratuita. Mas, voltando no início, é muito importante que a pessoa entenda o contexto geral, tenha uma visão macro para não cometer erros e equívocos que podem privar a própria pessoa de uma possível cura de algo que venha a ser acometido nesta pessoa ou em alguém próximo, né? Ok, não tem nada oficial. Aí a gente parte da segunda premissa. E como é que essas informações chegam na internet? Significa então que aqui no Brasil tem alguém que está sempre indo lá na Colômbia para pegar essas informações? Não, não tem. O que acontece é que, voltando ao ambiente do próprio senhor José Gabriel, ele, católico, pertencente a vários movimentos da Igreja Católica, não está nesses movimentos de forma sozinha, individual. Há outras pessoas. Uma das pessoas que está sempre acompanhando ele são as irmãs, né, que começaram a fazer essa divulgação publicamente na comunidade. Acredito que hoje somente uma das irmãs dele ainda viva junto com ele, né? E o ajude. Mas existe sim uma comunidade, é uma comunidade católica, porque são todos católicos, e que ajudam ele a propagar essas informações. Aí sim é que poderíamos dizer que há algo de quase que como oficial. É como se, por exemplo, o presidente de um país não tem nada de oficial em termos de mídias sociais, mas o primeiro escalão abaixo dele tem redes sociais e assim eles fazem a divulgação. O que vai acontecer é que na Colômbia, não em outra parte do mundo, na Colômbia existem, e é uma tradição do povo colombiano, em termos de internet, utilizar a plataforma do WordPress, que são os blogs, né? Não é Facebook, não é Twitter, não é WhatsApp, não. É uma plataforma de criação de sites que disponibiliza lá uma ferramenta digital chamada WordPress, que serve para criar blogs. Então existem algumas pessoas ali da comunidade dele que o ajudam, recebem essa informação dele e divulgam cada um em seus blogs, né? Deve ter umas 8, 10 pessoas que fazem isso. E como a informação é disponibilizada ali, e ela é disponibilizada, mas a assinatura da informação não recebe data, o que quer dizer isso? Vou dar um exemplo clássico de como acontece uma canalização. É importante dizer que a maioria das canalizações do seu José Gabriel é com ele dormindo, ele não está acordado, elas vêm em sonho. Grande parte, quase que 98% delas é com ele dormindo, elas vêm em forma de sonho. Desta forma, por estarem vindo para ele em sonhos, e ele está imerso num paradigma e crenças tais que são da Igreja Católica, é muito natural que a interpretação desse conhecimento que está sendo passado para ele tenha sim um cunho bem parecido, como se fosse exclusivamente da Igreja Católica. Porém, como eu disse lá atrás, não tem nada a ver. Então, como acontece? Ele recebe essa canalização, um sonho, ao acordar e se lembrar do sonho, porque veja bem, não é sempre que nós nos lembramos dos sonhos, mas ele lembrando, ele passa, olha, recebi a canalização assim, assim, assado, e aí essas pessoas da comunidade que estão ali ajudando ele, convivem com ele diariamente, se responsabilizam de cada uma no seu determinado blog fazer essa divulgação. Código tal serve para isso. O que eu tenho de conhecimento é que nunca foi feito por parte dele ou de qualquer pessoa da comunidade dele nada de forma oficial em termos de anotação, onde a gente poderia dizer, é uma apostila que concentra todos os códigos. Não, nunca foi feito. Então não existe nada oficial também em termos de apostila. O que existe, sim, é um trabalho de garimpagem. Como é esse trabalho de garimpagem? Veja bem, a informação é disponibilizada por ele, certo? Disponibilizada de forma verbal. As pessoas ali mais próximas dele divulgam nos seus blogs.
Esses blogs recebem o acompanhamento de muitas pessoas no mundo inteiro. Então, assim é feita a disseminação. Mas olha que interessante. Tudo que ele recebe, e não só de código, mas mensagens mesmo, né? Sonhos que ele tem e que ele dá a interpretação como aquilo sendo a fala de alguém para ele, o que seja, não importa. Essas informações são passadas por ele para a pessoa que não tem, veja bem, não tem o cuidado de fazer uma anotação datal. Ou seja, ele está assinando, a pessoa faz como que se fosse ele assinando, pede para que seja postada a fonte, né, que foi ele e tal, que fez isso, mas não, no texto em si não é colocada a data. A data fica por conta da postagem. Quando você faz uma postagem num blog, o blog automaticamente determina uma data, que é a data corrente, e é um campo de informação que fica por trás. Mas o texto da postagem não recebe a data. Não há esse cuidado de se colocar a data. Então é muito comum que você, por exemplo, hoje, dia 20 de fevereiro de 2019, veja em algum Facebook da vida, ou Twitter, ou tem muitos grupos no WhatsApp, né? Até mesmo no WhatsApp Business também tem. É muito comum que você veja mensagem canalizada por senhor José Gabriel Uribe, como se aquilo fosse algo que aconteceu na noite anterior, sei lá. Mas não é. É apenas a disseminação de uma informação. Não necessariamente é obrigado a se colocar data. Não existe isso. Não existe uma obrigação de fazer com que isso seja oficial. Mas, porém, muitas pessoas utilizam de boa fé e têm esse trabalho sim de garimpagem. Muitas pessoas sérias fazem isso. Porém, ainda há muito mais pessoas que fazem isso apenas para de forma a se divulgar ou até mesmo a receber dinheiro, porque as informações são passadas de forma gratuita, mas o trabalho de garimpagem ele não é gratuito. Quem faz tem sim o direito de cobrar por isso, por esse trabalho, essa concentração. Então, eu particularmente, eu tenho uma apostila, ela tem mais de 1.800 códigos sagrados, que eu fui catalogando aos anos de estudo sobre o próprio José Gabriel Uribe. Eu até quis viajar para lá para conhecer ele pessoalmente, mas eu não consegui, não houve meios propícios ainda. Mas enfim, eu sei que existe uma outra apostila, que é a mais comum que se encontra na internet, que tem a foto dele sentado num churrasco de confraternização da equipe de SEGME, né, de uma equipe de SEGME, de um evento que teve lá na comunidade deles. Então é uma foto inclusive antiga, né? A aparência física dele é outra, aparentemente mais velha do que essa. Então, voltando aí, Dazaev, não existe nenhuma apostila oficial, mas existem as apostilas das quais você pode confiar com maior liberdade, né? O importante é o que eu sempre digo para as pessoas das quais eu dou curso. Pesquisa, veja a fonte, veja quem é que está por trás da geração desse material. Se é uma pessoa que está envolvida com somente dinheiro ou se é uma pessoa que ajuda. Veja bem, eu não estou dizendo, é bom que fique bem claro isso, eu não estou dizendo que é errado cobrar por qualquer tipo de prestação de serviços que estejam relacionados com os códigos sagrados. Ponto. A cobrança não deve ser feita na divulgação das informações. Os códigos estão disponíveis e eles são disponibilizados de forma gratuita. Então, quem quer ter essa informação pode correr atrás e pegar. Agora, quem não quer ter o trabalho de correr atrás e pegar, está sujeito a pegar um material que não é tão confiável, ou, de repente, dar sorte de pegar um material confiável. 2, pegar uma informação avulsa que não seja tão correta, como é muito comum acontecer, usar códigos sagrados, que na realidade são sequências numéricas que vieram de Grabovoi, ou seja, não tem nada uma coisa a ver com a outra. Mas é possível sim. Por exemplo, o grupo do Guto, esse do qual você faz parte, é um grupo sério,
as pessoas aqui, na sua grande maioria, tirando eu, que sou um avacalhador que gosta de avacalhar, a grande maioria está aqui para aprender, para ajudar ao próximo, né? Então, isso que você fez é o mais correto a se fazer: perguntar, né? Nós temos esse livre-arbítrio nosso que nos permite chegar ao ponto de perguntar. Eu tenho uma dúvida e gostaria de ter a minha dúvida sanada. Então, faça sempre isso. Está na dúvida se um código que você pegou é realmente para aquilo? Procure um grupo como esse do Guto ou qualquer outro que seja um pouco, que tenha seriedade no tratamento das informações e que não seja muito do oba-oba, né, da magia e tudo mais. E pergunte, não custa perguntar, né? As informações elas estão aí para serem utilizadas e, na medida do possível, uma dica que eu dou para todos, não só para você, procure conhecer o que está por trás da ferramenta, seja ela um código sagrado de Agesta, seja uma sequência numérica de Grabovoi, seja o reiki, seja cura por conta de cristais, a numerologia, cromoterapia, não importa qual a ferramenta. Procure conhecer, além do que se explica, também o lado científico, como as energias que estão por trás atuam, como que a ciência explica isso, como que a física quântica e a mecânica quântica explicam o mecanismo, porque é muito mais fácil você utilizar uma ferramenta dessa quando você sabe por A mais B que não precisa depender de fé para que ela funcione, que não precisa fazer parte de uma religião para que ela funcione. Ou seja, você sabe que apertou o botãozinho, está preparado para ligar, vai funcionar, como no caso de um celular. Me perdoem pelo tamanho do arquivo de áudio, a explicação poderia ser muito mais complexa, eu tentei resumir. Qualquer dúvida vocês podem perguntar.